Boa tarde a todos, tudo bem? Então, eu vou, nesses momentos aqui, eu vou relatar uma experiência nossa, desenvolvimento de jogos colaborativos, tá? Então, começando aqui me apresentando, né? Eu sou o professor Ronaldo, lá da UEG, tá? Já tem um bom tempo que eu sou formado, né? Formei em 85, lá na Unifran, então eu dou aula lá na UEG desde 86. Já participei de vários projetos de desenvolvimento de software, né, vários projetos de desenvolvimento de software comerciais, né, entre eles folhas de pagamento, contas a pagar e receber, tá, e assim por diante. Tá. Hoje, né, além da aula, a gente tem um projeto de desenvolvimento de jogos, tá, que é justamente isso aí que a gente vai focar aqui. Então, qual que é a trajetória do nosso projeto? Ele começou em 2014, né, eu fui convidado a participar desse projeto, da continuidade de uma professora começou, tá, ela começou, né, com alguns alunos, e infelizmente ela teve que se afastar da universidade, né, aí eu dei continuidade no projeto dela. Eu peguei em 2014, aí depois, em 2015, foi o nosso primeiro resultado, né, o primeiro jogo, né, com a equipe, que é o nome dele é Garbage Collect. Depois nós vamos falar um pouco mais. Aí depois, em 2016, nós tivemos outro jogo, né, na equipe, tá, o Click Limp, e depois, em 2017, tá, o Não Fique Parado. Aí nós tivemos um intervalo aqui, foi um momento que eu peguei licença, aí depois eu retomei, né, voltei, deu um tempinho para dar uma retomada no nosso projeto. Atualmente nós estamos consolidando, né, uma equipe de desenvolvimento de jogos lá na UEG, nós estamos fomentando isso, nós estamos tendo umas reuniões periódicas todos aos sábados, né, às 15 horas, né, quem quiser fazer parte é convidado. Tá, onde que a gente troca experiência de como que está o progresso, né, de estudo nessa área de desenvolvimento de jogos. Então é um projeto livre, tá, não é curricular, não faz parte do curso, né, de um curso eletivo, né, ele é um projeto livre. Opa, eu estou clicando para cá, tem que ser para cá, né? Aqui está uns membros da nossa primeira equipe. Tá, então nós temos aqui só alguns, né? Nós temos mais membros aí, né, nesse começo. Essa foto aqui foi em torno de 2014, né? Eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, né? Hoje já tem menos. Então, dentro do desenvolvimento de jogos colaborativos, né, por onde começamos, né? Então, né, eu estou relatando, se a gente pegar o estudo falando sobre, né, colaboração, o que seria, né, se trabalhar em forma colaborativa, tem todo um referencial teórico em cima disso. Então o propósito nosso aqui hoje não é isso, tá? É contar como que nós fizemos, né, o que aconteceu, né, que teve pontos positivos e pontos negativos. A primeira coisa que nós formamos, a primeira coisa por onde que nós começamos foi formar a equipe. Não é fácil, né? E não adianta a gente querer falar assim, eu vou formar uma equipe que todo mundo é iguais, né? Não existe, né? Cada um, né, tem a sua particularidade, tem o seu jeito de ser, né? E também faz parte dessa diferença, né? Então eu pus uma frase, a unidade na diversidade. Se a gente não tiver essa diferença, né, a gente não reconhecer, né, essa particularidade de cada um, a gente não se completa. Porque se eu pegar só um que é bom em programação, né, e todo mundo só é bom em programação, como que vai ficar o design? Se eu pego todo mundo que é bom de design, como que fica a programação? Então, né, é uma equipe multidisciplinar, tá? São várias pessoas de várias áreas. No nosso caso, lá, o nosso curso é de sistema de informação, então praticamente todo mundo é do curso de sistema de informação. Só que tem algumas particularidades, né? A gente tem alguns que destaca mais em design, tem outros que destaca mais em programação,
nós tínhamos um rapaz lá que cantava, né? Então ele foi o nosso som prático, né? Então ele trouxe a parte de som para dentro dos jogos. Então, só lembrando, a gente não precisa de ser um programador para fazer parte de uma equipe de desenvolvimento de jogos. A gente nem só design, então tem várias áreas para tudo. Tem a parte de roteirista, né? O cara, né, vai escrever, então às vezes assim, ó, eu gosto de escrever. Então também tem o espaço para ele, né, dele ser o roteirista da equipe. Quando a gente, depois que a equipe formada, nós vamos pensar que jogos nós vamos desenvolver. No nosso caso, né, no nosso projeto, nós tínhamos um propósito, nós tínhamos que seguir, dar continuidade a um projeto que foi iniciado. O projeto que foi iniciado, ele era desenvolvimento de jogos, né, educativos na área da educação ambiental. Então nós tínhamos que desenvolver um jogo nessa pegada, né, para atender essa prescrição que tinha lá na descrição do projeto. E nisso nós fomos pensar em alguma coisa, né, o que fazer, né, como fazer. Então entra o brainstorm. Então nós sentamos a nossa equipe e vamos debater, né, que jogos, né, qual que é as ideias. Então um dá uma ideia, outro dá outra, e a gente vai confrontando essas ideias e vamos amadurecendo. Tá? Aí entra essa parte colaborativa. A gente não pode chegar assim impondo, eu vou desenvolver esse jogo. Tá? Então, aí não é uma equipe, né? É você sozinho. Como que era uma equipe, a gente tinha que respeitar a opinião do outro e confrontar, né? Qual que era a melhor, né, ideia para o propósito do jogo. Então, chegava com uma ideia que não tinha nada a ver com a educação ambiental. Peraí, isso aqui está fora do escopo do projeto. Daí nós fomos amadurecendo as ideias do projeto. Isso definido, né, que seria o funcionamento do jogo, o seu objetivo, o gênero do jogo, como que vai ser um jogo de plataforma, ou RPG e assim por diante, né? A sua mecânica, né? Então a gente praticamente já faz um protótipo do jogo, né? Como que vai ser, né? Tem essa ideia. Depois, né, como eu falei, as suas mecânicas. Esse jogo tem alguma coisa parecida no mercado? O que tem de diferente desse jogo com um jogo concorrente? Porque é muito difícil a gente achar alguma coisa e falar assim, isso aqui é inédito. Não tem nada igual aí ainda. Tá? Eu estou para descobrir alguma coisa nesse sentido. Sempre tem algo, o que eu tenho que fazer? O que o meu destaca de diferente daquilo que está tendo no mercado? Em cima disso, né, eu vou procurar o que o meu destaca, qual que é melhor do que o outro, né? O nosso público-alvo, né? Como que era um jogo educacional, o nosso público-alvo era para criança, né? Depois, definido tudo isso, nós chegamos a definir a Engineer. A Engineer é um programa que nos ajuda a desenvolver jogo. No nosso caso, nós estudamos, pesquisamos algumas, nós vimos, no nosso caso, a melhor seria a Unity 3D. Tá? Então, depois de ter escolhido a Unity, nós fomos estudar ela. Então, no próprio a Unity, ela tem um estudo dirigido, né, para ela chama de academia lá dentro, onde a gente consegue fazer, né, um estudo. É bastante interessante. Por que isso a gente fazer dentro da Unity? Além de estar fazendo, né, dentro, estar aprendendo, você está registrando o seu skill, né, registrando as suas habilidades dentro da ferramenta. Se futuro alguém, né, um estúdio de desenvolvimento de jogos, precisar de um profissional que domina a Unity, é fácil. Onde que ele vai pegar? No site da Unity. Né? Então, se você está lá mostrando seu progresso, o que você anda fazendo, então fica algo, né, você fica assim, em destaque, né, para o mercado de trabalho. Então, a gente orienta os nossos alunos, né, quando a gente fala lá, os nossos grupos, né, de alunos lá, que a gente reúne aos sábados, é justamente isso, discutir como que eu estou, né, o meu progresso dentro da Unity. Foi foi onde que nós, nesse projeto que nós começamos, né, nós entendemos que a Unity era a nossa melhor opção
e nós seguimos. E até hoje a gente usa a Unity. Então, como que nós, usando a Unity, como que a gente era o nosso jogo, né? A gente criava o nosso jogo colaborativo. Tá? A gente programava em dupla. Então, você estava duas pessoas no mesmo computador e ali um ia ajudando o outro. Então, não tinha, né, que é a nossa proposta aqui embaixo, né? Da gente usar a própria Unity, que tem essa pegada agora, numa opção de colaborar, né? Onde que eu tenho um projeto, eu tenho dois desenvolvedores. Aí eu tenho dois desenvolvedores, né? Aí os dois vão interagir, não precisa estar, né, sentados juntos, né, na mesma máquina. O que nós fazíamos lá em cima. A outra opção que nós fizemos recente foi, nós reescrevemos, né, porque em 2014 nós desenvolvemos o primeiro projeto. De lá para cá houve várias mudanças, né, a questão de, aí o que nós fizemos? Aí nós reescrevemos o nosso primeiro jogo. Aí já foi usando, né, uma forma colaborativa, já foi usando o GitHub, né? Então dá para também usar o GitHub para desenvolvimento de uma forma colaborativa. Eu não sei se alguém tem experiência com Git, né? A gente usa muito, né, o Git, né, na desenvolvimento de software para versionamento, né? E também dá para fazer esse lance de desenvolvimento colaborativo. A outra, né, a nossa proposta, né, hoje, nós vamos começar essa nova etapa, que é usar a própria Unity para, né, esse recurso de colaboração dela, onde que eu tenho um projeto e vários, né, desenvolvedores, cada um vai trabalhando. Porque hoje, né, se eu tenho um de design, a pessoa sobe, né, a versão da parte de programação, o design coloca a parte dela, né, os sprites, aí depois você desce, faz a programação, depois sobe de novo. Então você fica né, acaba tendo assim uma certa inconveniente. Enquanto que nós tivermos a proposta da Unity Corporativo, você vai ter isso mais automático, né, fica mais transparente para a gente. Então, assim, espero que no próximo ano a gente pode contar para vocês como que foi esse progresso. E a diferença é realmente, né, pelo que nós temos, é só o estudo, né? Nós não pomos a mão na massa, nós não sofremos na pele como que é, né, desenvolver colaborativo dentro da Unity. E praticamente isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Não, então, Yuri, nós não temos ainda, principalmente usando o Unity Colabora, né? Nós não temos essa pegada ainda, né? Com o tempo a gente vai ter. Mas a gente, né, existe, né, uma literatura que fala, né, que mostra esse lado, né, que tem seria essa justificativa, né? Igual comentando antes também. Né, a colaboração, ela te dá num patamar maior, né, você tem mais pessoas mostrando, né, seria dois, né, trabalhando junto, é diferente de um projeto e o outro projeto, né. Então a soma dos dois, né,
ele se completa, um se completa o outro e se tem um projeto bem mais aperfeiçoado, né? Se consegue dar um salto mais na frente. É isso. Então, Sobre a questão de prazo e organização dentro das colaborativas, é preciso muito cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que tem áreas que demandam muito tempo para serem feitas, outras não. E também existem equipes que talvez não produzam tanto como outras. Como isso foi na sua experiência? Você acha que atrapalhou muito ou vocês conseguiram lidar com essa questão? então, nós tivemos um jogo que chama Crick Limp, né? Nós soltamos a primeira versão, não teve, né, foi mais a parte de programação, né, não teve uma pegada de design. Aí, de repente, né, entrou uma pessoa de design na equipe. Aí nós reescrevemos o jogo usando o design. Então, tem muitas vezes, igual você está colocando, você tem a parte de programação, às vezes anda mais rápido, né? E a parte de design é bem enterrada, né? Porque a pessoa depende da criatividade. Então depende muito do estado de espírito da pessoa, né? Da parte zen dela. Então às vezes ele cria rápido e às vezes não. Enquanto de programação é questão né? É mais da parte engenhoca. Apesar que às vezes você esbarra numa dificuldade de implementar alguma coisa em terra também, né? Então, assim, a gente pode, uma coisa que a gente usa muito é fazer protótipo e que tenta ganhar esse delay com os protótipos, né? E pode ir indo para frente, né, alguma etapa, porque aconteceu o nosso caso. Né? Nós soltamos uma versão praticamente sem design. Aí depois nós fizemos uma nova versão com design. Eu chamo Felipe, queria saber sobre o mercado goiano, como é que Desenvolvimento de jogos. Sendo, se tem espaço, porque eu inclusive não conhecia esse núcleo da UEG que tem a produção de jogos. Eu queria saber assim, como é que anda assim, aqui em Goiânia, tanto para projeto em geral. Então, Felipe, desculpa. Então, Felipe, hoje, né, a gente fala assim, mercado local é meio, entre aspas, o mercado é mundial, né? Então, assim, uma coisa que até eu, às vezes, comenta, qual que é a melhor linguagem que a gente tem que dominar? É o inglês, né? Então, você tem, né, não só o local, né? Por exemplo, dando em Unity, você vai trabalhar, né, para vários estúdios internacionalmente. Depois vai ter o outro palestrante, o Yuri, fez parte do nosso grupo, né? Ele trabalha para uma empresa, se não me engano, ele trabalha numa empresa espanhola, lá de Anápolis. Ele na casa dele, desenvolvendo design para uma empresa da Espanha. Agora parece que, se não me engano, ele está trabalhando para uma empresa lá da China. Então, assim, você não tem limite, né? É por isso que é interessante você registrar a sua skill, né? Seria as suas habilidades dentro de uma ferramenta, ou mesmo lá dentro do Git também, você colocando, você vai se mostrando seu currículo. Você não fica só refém do mercado local. Agora, como que está a Goiânia? Aqui em Goiânia temos empresas de desenvolvimento de jogos. Aí eles usam muito, também tem aquela pegada de gamificação, que é um pouco, não é, né, é uma coisa diferente. Mas tem isso também. Mas tem muitos, aqui em Goiânia também tem 2 empresas de desenvolvimento de jogos, que solta e tem, se não me engano, tinha uma escola técnica, né, seria o curso secundário de desenvolvimento de jogos. Uma coisa assim, tem também. Eu trabalho mais em Anápolis, né? Eu moro aqui em Goiânia, mas minha vida mais profissional na parte acadêmica é em Anápolis. Mas é igual eu estou falando, não fica restrito só Goiânia. É aberto. Mais alguma? Tá, ok. Obrigado. Obrigada.